Agora a gente tem uma notícia do jogador Pedro Severino, que sofreu um grave acidente em março desse ano. A gente vinha recebendo mensagens do nosso WhatsApp. Lembra do jogador que sofreu um acidente grave, voltando aí para os treinos? Pois é, gente, ele se recupera bem, saiu da UTI, essa informação que a gente tem. A imagem que nós vamos trazer daqui a pouquinho é impressionante, porque assim, na verdade, gente, um dos casos que a gente pode considerar como um milagre. Ele foi praticamente levado para o hospital num estado em que ninguém mesmo acreditaria que ele conseguisse se recuperar. Falávamos sobre isso, pelo acidente que ele teve, pela situação que ele teve, num determinado momento dado como morte cerebral. Depois voltaram atrás, porque em um dos procedimentos o organismo reagiu. E aí, opa, então vamos mudar. Mudou de hospital, veio aqui para a nossa região e desde então ficou na UTI. A família pediu para que ninguém falasse nada, se resguardando, e de repente vem essa informação agora. E o Rafael Pasquim vem ao vivo com os detalhes para a gente, porque ele foi em um quarto... foi para um quarto de enfermaria. Mas, Pasquim, que coisa é essa? Conta pra gente que imagem dele é essa, que tá todo mundo aí torcendo, inclusive, para a recuperação dele. É verdadeiramente um milagre, né? Certamente, viu, Pagliani? Boa noite para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Como é bom a gente estar aqui para dar uma notícia boa dessa, né, Pagliani? O Pedro, então, ontem apareceu ali na janela do hospital, né, o hospital onde ele está internado, que segue com o tratamento, foi até a janela com auxílio ali dos familiares e acenou ali para o pessoal. O que aconteceu, Pagliani? Toda quarta-feira, como já é de costume, a gente está vendo aí até as imagens, né? Os colegas do Pedro, né? Os amigos, familiares, vão lá para a porta do hospital para poder fazer orações pela saúde dele. E aí, para surpresa de todo mundo, ontem o Pedro saiu na janela e acenou ali para o pessoal que fazia essa oração. Aí o que aconteceu? A gente conversou inclusive agora há pouco com o pai dele, né? Com o Lucas Severino, e o pai dele confirmou que o Pedro está bem, está se recuperando, que aquelas informações de que ele estava em estado vegetativo não procedem, que claro, ele segue com os tratamentos, só que agora fora da UTI e agora está num quarto aí de enfermaria recebendo esses cuidados. Ontem, com o auxílio da família, então, foi até a janela, se manifestou ali, acenou para todo mundo que estava nessa corrente de oração para a recuperação dele. O pai disse ainda, né, que o hospital vai encaminhar uma nota explicando sobre tudo o que aconteceu, mas ele adiantou essas informações. Agora, para a gente relembrar um pouquinho esse caso, né, Pagliani, que a gente acompanha desde o início, o Pedro sofreu um acidente bem grave, isso aconteceu na rodovia Anhanguera, em Americana. Ele estava indo, né, voltando ali para o centro de treinamento do Red Bull Bragantino, estava acompanhado de um outro colega dele também, e aí lá na rodovia Anhanguera, perto de Americana, aconteceu um acidente. O motorista que levava os dois acabou confessando, né, que ele dormiu ali na direção, o carro bateu num caminhão e aí eles acabaram feridos, né? O colega do Pedro, o outro jogador, ele passou por atendimento, mas no dia seguinte já foi liberado do hospital. E o Pedro que teve aí uma situação um pouco mais complicada. Vocês se lembram ainda que naquela época, lá no hospital de Americana, os médicos até iniciaram um protocolo, né? O protocolo de morte cerebral, só que aí o Pedro teve um reflexo, ele começou a tossir. E aí foi nesse momento que todo aquele protocolo foi interrompido e o Pedro então foi transferido aqui para esse hospital particular em Ribeirão Preto, onde ele recebe o atendimento até hoje. Então imagina a situação, né? Naquele momento a equipe médica já dava ali o Pedro como praticamente morto, né? Morte cerebral, e ele começou a reagir e agora, né, apareceu ali na janela do hospital, enquanto todo mundo estava nessa corrente de oração, foi amparado ali pelos familiares, chegou até a janela, acenou para quem estava ali. Como você disse inicialmente, né, Pagliani, é o reflexo aí, é um milagre que aconteceu com o Pedro e todo mundo está torcendo ainda para que essa recuperação seja plena, e a gente tem certeza que logo logo, né, ele recebendo aí o tratamento adequado, como está recebendo, ele vai ter alta e vai sair do hospital, Pagliani. Pasquim, eu fico aqui pensando até de arrepiar, né? Porque assim, a medicina é muito avançada. Ele está num hospital particular com todos os protocolos sendo adotados do que for melhor para ele.
Só que a medicina vai seguindo os seus protocolos, os seus meios, né? A ciência, estudando aí como tudo que é possível para a recuperação. Mas depende de algo, depende do organismo do garoto. E o garoto conseguiu mostrar que, olha, quero viver. E aí aquelas histórias que praticamente de morto ele sobrevive e agora aparece aí numa janela dando um alô para o pessoal, agradecendo toda essa corrente de oração. É uma das histórias impressionantes que a gente vem acompanhando. Durante muito tempo, viu, Pascoal, até para a gente poder finalizar esse assunto aqui, mas a gente vinha recebendo mensagem no WhatsApp, poxa, e o Pedro, ninguém falava mais nada. A gente não falava até em respeito à família, porque a família pediu. Só que numa situação como essa agora, é um momento de muita alegria. Então a gente tem que divulgar, torcer cada vez mais e que, Pasquim, venham mais notícias boas desse garoto aí que realmente mostra pra gente que se tiver 1% de possibilidade de acreditar, acredite, porque esse garoto está mostrando isso para todo mundo. Obrigado, Pasquim, grande abraço para você aí. Qualquer coisa pode chamar, sempre ao vivo no nosso Cidade Alerta.